A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniela Ricobelo, sou psicóloga e estamos indo para mais uma aula da revista dos adolescentes. A lição de número 2. Essa lição estará falando sobre a grande jornada no deserto. Na aula anterior, nós falamos do povo, né? Que foi liberto de escravos a povo livre. Então, esta lição ela está dando continuidade à lição de número 1, que foi quando Moisés libertou o seu povo do Egito, o povo de Deus, o povo de Israel. Então, agora nós estamos no momento por onde acontece a jornada pelo deserto, certo? Então, vamos lá. A lição de hoje ela traz a seguinte mensagem. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. Que está em Êxodo 14, capítulo 14, versículo 15 e 16. Quais são os objetivos da aula de hoje? Explicar sobre a trajetória do povo de Israel pelo deserto, ensinar sobre o cuidado e a providência de Deus com o seu povo e refletir que não precisamos temer em situações de adversidade, e sim ter fé em Deus. Aqui, sobre o refletir, que fala sobre as adversidades e fala da importância de nós termos fé em Deus, o que traz à nossa mente? Algo mais recente que nós temos como uma grande adversidade que aconteceu foi a pandemia, certo? A pandemia ela veio e muitas pessoas ficaram o quê? Em desespero. Algumas conseguiram permanecer fiel, tendo fé, acreditando em Deus, acreditando que tudo iria dar certo, que Deus iria cuidar, que Deus iria prover. Muitos testemunhos pós-pandemia que surgiram sobre o cuidado de Deus, que Deus cuidou, que Deus proveu e tudo mais. Então, diante de uma grande adversidade, nós conseguimos ver a mão do Senhor trabalhando em várias vidas, em vários fiéis. Então, nós conseguimos perceber isso. Nós conseguimos perceber o agir de Deus na vida das pessoas, certo? Então, aqui é preciso entender isso. E como que eu consigo enfrentar as adversidades da vida? Seja uma doença, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, às vezes um sonho não realizado, uma entrevista de emprego que não deu certo, um curso que não deu certo, uma faculdade que não deu certo. Tudo isso são as adversidades da nossa vida. E como que eu consigo enfrentar e seguir em frente? Não me entregando ao desespero, ao desânimo, não me sentindo desiludida com a vida. É preciso se apegar ao quê? Aquilo que te move. E o que é que nos move? É a nossa fé. E é preciso trazer isso para os adolescentes, fazer com que eles entendam que na nossa vida coisas boas acontecem e que coisas ruins acontecem também. E que tá tudo bem, tá tudo bem. Que nós devemos o quê? Seguir em frente, mediante as adversidades da nossa vida. Se você quer construir um futuro para os seus adolescentes, que eles cresçam fortes na fé e espiritualmente, crendo na palavra do Senhor Jesus, você precisa trazer isso para a vida deles. Você precisa ensiná-los a crer e acreditar e entender que nem tudo acontece da maneira que nós queremos. Nem tudo acontece da forma como nós desejamos que aconteça. Mas as coisas simplesmente acontecem. E tem coisas que não conseguimos explicar. Mas que o sol, ele nasce para todos. Tanto para os fiéis quanto para os não fiéis, tanto para os cristãos quanto para os não cristãos. Então, tem coisas ruins acontecendo na vida de todos. A doença, ela pode acontecer na vida de qualquer um.
A perda de um emprego pode ser na vida de qualquer um, pode ser na vida do A, do B, do C, pode ser no vizinho, pode ser na sua família. Então é preciso entender primeiramente as adversidades da nossa vida e saber aquilo que é responsabilidade nossa, igual o adolescente, qual que é a responsabilidade dele e a responsabilidade que é do outro. Porque nas coisas mais simples, muitas vezes as pessoas querem culpar a Deus. Então, às vezes, o celular despertou. O adolescente não acordou, perdeu a hora, perdeu o ônibus, perdeu uma prova importante. A culpa é de quem? A culpa não é de Deus. A culpa não é dele, simplesmente aconteceu. O celular despertou e ele não acordou. Às vezes ele foi dormir tarde, ele não se programou, ele não se preparou. Mas ele deve se entregar à culpa e ao desespero? Não, ele tem que aceitar a consequência de uma atitude dele. E ele tem que enfrentar essa adversidade agora. Que é correr atrás do prejuízo, certo? Então vamos lá. Bora para a lição de hoje. A lição de hoje vai falar sobre Vamos descobrir. A jornada pelo deserto foi uma trajetória de milagres, desde as 10 pragas do Egito, que serviram de libertação para os israelitas e humilhação para os egípcios, passando pelo Mar Vermelho e a forma como todo o povo de Deus viveu e foi sustentado no deserto. Trata-se de uma história de milagres. Ou seja, aqui nós conseguimos ver a mão de Deus o tempo todo sobre o povo. Desde quando Deus foi libertar o seu povo lá do Egito, que ele enviou as 10 pragas e tudo mais, o que acontece? Deus guardou a vida deles desde o momento da saída até o encaminhar deles para o deserto, certo? Então, todo o povo conseguiu ver grandes milagres e sinais de maravilha diante dos olhos deles, certo? Agora imagina você nos dias de hoje, presenciando tudo isso. Como que seria essa grandeza do poder de Deus diante de tudo que aconteceu e você se colocando no lugar ali daquele povo, certo? Vamos lá. Hora de aprender. A passagem pelo Mar Vermelho. Após a libertação, Deus guiou Israel pelo caminho do deserto, próximo ao Mar Vermelho. Todavia, quando o povo já havia saído, Faraó mudou de ideia e decidiu persegui-los. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. O povo de Israel era um povo muito grande, imenso, numeroso. E o que acontece? Eles eram que trabalhavam. Era eles que estavam na construção civil, é eles que estavam em tudo aquilo que era trabalho braçal, serviço pesado. Era o povo que fazia. Quando o faraó libertou aquele povo, ele olhou para... Mas peraí, eu tô perdendo a minha mão de obra, eu tô perdendo... Olha quanto povo, o povo que eu libertei, olha quantas pessoas. O Egito meio que caiu para menos da metade, porque a população maior era de Israel, né, que estava ali. E aí, o que ele faz? Ele se arrepende de ter libertado o povo, ao invés dele aceitar e deixar o povo ir e libertar o povo, não, ele se arrepende e ele vai atrás do povo. Olha só o que ele faz. Mas ele não consegue alcançar o povo, porque Deus estava o tempo todo guiando o seu povo para a libertação. A ordem de Deus. Diante de situações adversas, precisamos confiar em Deus e ter fé que Ele cumprirá suas promessas em nossas vidas. Deus prometerá ao povo que o tiraria do Egito. Diante do Mar Vermelho e com o exército de Faraó enfurecido em sua direção, o povo temeu e clamou por socorro. Ou seja, diante das adversidades da vida, não é fácil permanecer fiel e permanecer na fé. Muitas vezes nos entregamos ao desespero. Quantas pessoas recebem uma profecia? Tá lá na igreja e tal, recebe uma profecia de que Deus vai abençoar, que vai dar alguma coisa para aquela pessoa. E é preciso que o adolescente ele aprenda a interpretar aquilo que lhe é falado.
tá? Não é duvidar das promessas de Deus, né? Da profecia que está sendo entregue, mas é analisar essa profecia, tá? Então, às vezes, o adolescente ele se frustra na caminhada. Por quê? Ele tem aquele desejo de trabalhar, de ajudar na obra, de estar ali. E às vezes ele recebe ali uma profecia, mas às vezes essa profecia não é para agora. Essa profecia às vezes é para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Mas isso é para ele desanimar? Não. É para ele se preparar. Se Deus vai usar ele no louvor, que ele dedique-se a louvar, a colocar hinos em casa, a ensaiar, a melhorar a voz, a assistir alguns vídeos, buscar quem possa ajudá-lo a cantar. Se é o dom de pregar a palavra do Senhor, que ele possa estudar a Bíblia, que ele possa buscar fazer um curso teológico, que ele possa buscar aprender na igreja, nos cultos de ensino, nos cultos de escola dominical, nos ensinamentos, que ele possa buscar aprender a palavra do Senhor, se ele recebeu essa profecia. Por quê? Quando eu recebo uma profecia, não é como se fosse um milagre e eu vou fechar e abrir os olhos e tudo já vai estar ali na minha mente. Não, eu preciso correr atrás, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me dedicar àquilo que Deus está entregando nas minhas mãos. Eu não posso ficar parada diante de uma situação, tá? Então, preciso entender isso. Mas o povo ali, eles temeram. Ao invés deles confiarem em Deus, eles ficaram o quê? Com medo. E pediram socorro, socorro, né? Para que algo pudesse vir e socorrê-los, né? O milagre. Após instruir o povo, Moisés ergueu a mão sobre o mar. Deus enviou um vento muito forte. Durante toda a noite, o vento soprou veementemente. Assim, as águas do Mar Vermelho se dividiram e formou-se um caminho no meio do mar. Todo o povo de Israel atravessou, levando idosos, crianças, bagagens e rebanhos. Deus abriu o Mar Vermelho de tal maneira que o povo passou caminhando em terra seca. Os egípcios, com soldados e carros de guerra, seguiram o povo de Israel pelo caminho, que era exclusivo para o povo de Deus. Então o Senhor agiu, fazendo com que as rodas de seus carros ficassem atoladas, de modo que quisessem fugir dos israelitas, porque eles temeram, eles viram que ali tinha um Deus poderoso que estava protegendo aquele povo. Olha, o mar se abriu, pensa na cena, aquele mar imenso se abrindo, o povo atravessando, de repente você entra, a roda do carro fica presa, você olha a água de um lado, a água do outro, que desespero, eles começam o quê? A fugir, eles querem fugir desse povo, porque eles temeram por suas vidas, por causa da grandeza, da grandiosidade, das maravilhas que Deus já estava manifestando e fazendo no decorrer desta caminhada. Quando todo o povo de Israel havia atravessado o mar, seguindo as orientações de Deus, Moisés ergueu a mão novamente e as águas do Mar Vermelho fecharam, exterminando assim o exército de Faraó, porque eles foram atrás do povo e o povo conseguiu atravessar em segurança, porque Deus os guardou, tá? O povo de Israel ficou livre para sempre daqueles que os escravizaram, tá bom? Então aqui a gente viu que Deus, ele fez o quê? Grandes milagres, lá, grandes sinais, né, no Egito, e a saída do povo, Deus já fez um grande milagre, que foi abrir o Mar Vermelho. Então Deus fez uma grandiosidade ali, uma maravilha diante do povo, tá? Será que esse povo, diante de tudo isso que aconteceu, todos eles conseguiram permanecer fiéis e ter fé em Deus? Vamos ver. A peregrinação pelo deserto, colunas de nuvem e fogo. O milagre da travessia possui algumas peculiaridades, e uma delas é a presença das colunas de fogo e de nuvem. A presença dessas colunas era totalmente sobrenatural e foi uma providência divina para guiar o povo durante o dia. Deus lhes mostrava o caminho numa coluna de nuvem. À noite, ele os guiava por uma coluna de fogo. A coluna de nuvem estava com eles durante o dia e a coluna de fogo à noite, sinalizando o cuidado de Deus.
Portanto, já antes da travessia do Mar Vermelho, a coluna de fogo e a de nuvem se faziam presentes entre o povo e permaneceram assim durante toda a peregrinação pelo deserto rumo a Canaã, tá? Água e maná. O povo de Israel começou uma jornada no deserto que durou 40 anos. A peregrinação não foi fácil, pois se deu em um lugar com poucos recursos naturais. Houve momentos nos quais o povo precisou de água e Deus providenciou. Outro exemplo do cuidado de Deus foi o envio do maná durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. Os israelitas tiveram maná para comer. Ele era enviado todos os dias, exceto aos sábados. Ou seja, Deus cuidou da alimentação, Deus cuidou do calor, Deus cuidou do frio da noite, Deus cuidou do povo o tempo todo. Deus se fez presente ali no meio deles, através desses grandes sinais de maravilhas, tá? Essa coluna de fogo, essa nuvem e tudo mais. Conhecendo a terra. Por ordem divina, Moisés enviou 12 espias para conhecerem a terra de Canaã, local para onde os hebreus estavam se dirigindo. Eles tinham a missão de observar a terra que deveriam conquistar. Ao todo foram 12 espias. Eles eram chefes das tribos de Israel. Após 40 dias, olha só, 40 dias eles ficaram, ou seja, mais de um mês, eles ficaram ali observando aquela terra, observando quem habitava ali e tudo mais. Eles estavam estudando ali, se preparando, certo? Então, vamos lá. Os espias obtiveram excelentes informações a saber que a terra era boa, rica e frutífera. Todavia, foi a segunda parte do relatório que tomou conta dos ânimos do povo. Os espias destacaram que os moradores da terra eram grandes e fortes, alguns descendentes de gigantes, e que, além disso, as cidades eram fortificadas com muralhas. Este parecer foi o suficiente para fazer o povo desanimar. Mas Josué e Caleb não aceitaram o desânimo dos 10 espias. Olha só, diante de tudo aquilo que Deus fez, de todo o poder de Deus ali, mesmo assim o povo não conseguiu crer na palavra do Senhor Jesus e ficou com medo dos gigantes e dos grandes fortes daquela terra. Agora pensa comigo, se Deus já tinha mostrado o seu poder, se Deus já tinha feito sinais de maravilhas, o que estava acontecendo que esse povo não conseguia acreditar e crer que Deus iria dar a terra para eles, que Deus iria fazer acontecer? Não, eles se entregaram ao desespero, à angústia. E quantas pessoas têm se entregado ao desespero, à angústia? Nossa, eu perdi o emprego, agora eu estou desesperada. Ah, é porque eu perdi isso, agora eu estou desesperada. Não, precisamos fazer a prática da nossa fé, que é acreditar que Deus vai cuidar e que vai dar certo. Mas nesse acreditar e cuidado que vai dar tudo certo, eu tenho que fazer a minha parte também, que é aquilo que eu falei no começo. Se Deus vai me dar o dom de cantar, que eu faça o meu esforço e pratique o cântico. Aprenda a cantar. Se Deus vai me dar o dom da palavra, que eu estude e que eu pratique isso para que eu possa virar um grande pregador ou uma grande pregadora da palavra do Senhor. Entende? Então, você precisa crer, confiar, mas também exercer o seu papel. Aquilo que é sua função, você também precisa fazer, tá? Vamos lá. E nem o povo, e disseram para o povo não temer, pois Deus era com eles. Olha só. Caleb e Josué, eles não se amedrontaram, porque eles estavam crendo fielmente que Deus estava com eles. Então, eles o quê? Estavam acreditando ali, tá? Eles permaneceram fiéis. Olha só a diferença. Quantas pessoas na sua vida são assim? Você precisa identificar isso na sua vida.
tá? Ó, a pessoa, Caleb, os 10 espias, não, porque vai ser muito difícil, porque tem um monte de gigante, tem um monte de homens fortes que a gente não vai conseguir. Estamos preocupados, como queremos conquistar essa terra? Caleb e Josué, não, porque o Deus que tirou nós do Egito, ele vai dar o suporte e nós vamos vencer. Tá vendo a diferença de fala? Uma fala com fé, acreditando no futuro, que coisas boas irão acontecer, e uma fala negativa, aonde nada poderia dar certo. Então, é preciso tomar cuidado com aquilo que a nossa boca fala, porque muitas vezes estamos liberando palavras negativas de desânimo e nós cristãos não podemos ser assim. Nós precisamos de ter sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, uma palavra de esperança para os nossos. E os adolescentes precisam aprender isso desde cedo, para que eles possam construir um futuro com fé e esperança, e não um futuro preso ao desânimo, à tristeza, a desilusões, já fadados ao fracasso. Porque eles são adolescentes e ele tem tudo para dar certo, tudo para dar 100% certo lá na frente. Mas eles precisam de instruções, eles precisam de aprender tudo isso. Tá bom? Vamos lá. Entretanto, o povo de Israel não seguiu as palavras de Josué e Caleb. A incredulidade do povo despertou o juízo de Deus. Como consequência do desprezo que demonstraram por Deus, toda aquela geração, pessoas a partir de 20 anos, foi impedida de entrar na terra prometida. Ou seja, eles desprezaram tudo aquilo que Deus fez. Eles desprezaram tudo. Deus fez um monte de sinais no Egito, guardou a travessia no Mar Vermelho e mesmo assim eles desprezaram todo o poder, todo o cuidado, a coluna de fogo, a nuvem, tudo aquilo que estava diante dos olhos deles, eles desprezaram. E diante disso, Deus, ele se entristeceu e ele puniu o povo. De que forma? Eles não entrariam na terra prometida. Já que era muito difícil conquistar Canaã, então vocês não vão entrar lá. Já que vocês não acreditam, né, que Deus possa dar essa terra para eles, eles perderam a terra. Porque eles não acreditavam, então eles não iriam conhecer a terra. As exceções foram Josué e Caleb, os espias, que se mantiveram crendo em Deus. Assim, o povo precisou fazer uma jornada de 40 anos no deserto. Apenas a nova geração viveria a promessa de Deus. Ou seja, eles ficaram 40 dias de vigia, observando a terra. A terra estava ali, diante deles. Ou seja, era para eles terem ficado quanto tempo no deserto, então? 40 dias ou 40 anos? Então, é preciso tomar muito cuidado com aquilo que sai das nossas bocas, porque da mesma boca procede bênção e maldição. Então, o próprio povo se amaldiçoou quando eles temeram e não confiaram em Deus e não se viram capazes de conquistar aquela terra diante dos gigantes e dos homens fortes que ali estavam. Então, eles mesmos se amaldiçoaram e os 40 dias viraram 40 anos no deserto. Agora, pergunte para eles, como que seria isso? 40 anos preso ali no deserto, sem conseguir chegar na sua terra para instituir morada, para construir morada ali, casa, sem ter uma terra própria. Muitos adolescentes, os seus pais têm essa idade, de 40, 40 e poucos anos. Agora pensa, uma vida inteira ali presa no deserto. Então, é preciso tomar cuidado com tudo aquilo que nós falamos. É o exemplo que eu acabei de mencionar aqui. Muitas vezes os adolescentes, eles se deparam com pessoas que lançam essas palavras para eles, tá bom?
De que maneira, de que forma, Daniele, que isso acontece? O adolescente, ele tem um sonho. Ele quer exercer tal profissão. Às vezes ele quer ser médico, às vezes ele quer ser advogado. E o amigo do lado, ou alguém do lado dele, ou alguém da família pega e fala, não, mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer tal coisa. Tira, rouba a esperança dele. Mas que ele possa confiar em Deus e que ele possa correr atrás dos seus sonhos, sem dar ouvidos ao povo, mas permanecer fiel, assim como Josué e Caleb, tá? E há uma diferença de quando você conta seus sonhos para uma pessoa e a pessoa fala, não, mas você vai conseguir sim, porque você leva jeito, você tem o dom, você é inteligente, você é capaz e tudo mais. Então, há uma diferença nas palavras. Então, que você possa se firmar na sua fé e não se deixar abater, às vezes, pelos murmuradores, pelas pessoas que estão em sua volta, tá? E a pessoa, ela não tem culpa de ser assim. Muitas pessoas são murmuradoras que estão em nossa volta, elas não têm culpa porque elas vêm de uma vida muito sofrida, às vezes. Né? Então a gente não sabe a estrutura familiar dessa pessoa, como que foi o desenvolvimento dessa pessoa, como que ela chegou até determinado ponto de idade que ela está no momento. Então muitas pessoas se entregam isso, mas que você possa ser a luz de Cristo na vida dessa pessoa e mostrar para essa pessoa que não existe apenas um caminho, mas que para tudo na nossa vida existem dois caminhos. E basta eu escolher o melhor caminho, a melhor escolher ser mais fiel e crer e acreditar na palavra do Senhor Jesus do que acreditar no desânimo, na desesperança. Não me desesperar diante das adversidades da vida. A conclusão diz assim, ó, Deus resgatou o povo de Israel do Egito. Durante 40 anos, os hebreus peregrinaram no deserto e viram grandes milagres de Deus. A jornada no deserto formou uma geração forte que conheceu a Deus verdadeiramente, tá? Pense nisso, diz assim, ó. Um ponto que devemos observar é que sempre haverá pessoas, inclusive próximas a nós, que tentarão nos desanimar de alguma forma. Mas assim como Josué e Caleb, que não duvidaram da promessa de Deus, devemos estar firmes e confiantes em Deus e não absorver palavras que venham a tentar destruir a nossa fé. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar, que você possa saber diferenciar essas palavras, que você não venha se apegar a essas palavras de desânimo, mas as palavras de ânimo, tá? Se você, professor, tiver um testemunho de vida para contar em sala de aula sobre ter fé, embora todo mundo à sua volta falasse que não iria conseguir, que não iria dar certo, mas você conseguiu e deu certo, conte para eles o seu testemunho de vida, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o joinha, é importantíssimo o joinha para o nosso canal, tá bom? Esse vídeo falou com você, trouxe uma palavra ao seu coração, compartilhe esse vídeo com algum amigo, com alguma pessoa que precisa de ouvir essa palavra, que precisa de receber essa palavra também. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, compartilhe nas suas redes sociais, se você gostou do vídeo também. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que estaremos respondendo vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!